Olá, meu nome é Luiz Felipe e vamos para mais um vídeo para o nosso canal. Este vídeo ele é um pouco complicado para mim fazer, eu já ponderei diversas vezes a respeito e não encontrei assim, ainda a forma ideal que eu gostaria de usar para expressar. Mas vamos tentar. Eu trabalho já com Reiki há uns 8 anos e trabalho com energia praticamente a minha vida inteira. Sempre estive envolvido nesses aspectos energéticos, seja através da religião, né? Candomblé, Umbanda, Espiritismo, Projeciologia, pesquisas minhas também, alguns trabalhos com o Robert Monroe, um americano, muito bom o trabalho dele com sons. E mais recentemente trabalho com orgonites. Então eu tenho pensado um pouquinho em modificar até meu trabalho com orgonites para poder me adaptar um pouco mais. Por quê? O problema realmente apareceu com essa questão da orgonite, né? Com a terapia que eu uso com o Reiki, com os atendimentos, é mais tranquilo, é uma coisa mais limitada, aquele tempo ali de atendimento e tudo. Termino o atendimento, eu realmente me desconecto da pessoa, me desconecto das coisas todas, e normalmente não levo nada adiante, né? Após um bom treinamento, alguns sofrimentos também envolvidos. Mas com as orgonites tem sido diferente. Por quê? Porque a orgonite ela é um produto físico, né? Ele é um item que você está ali disponível, você vai tocar, você vai mexer, você vai sentir ele e assim por diante. E quando as pessoas pedem uma orgonite, elas querem ter o objeto, certo? Eu digo para elas que demora 5 dias, o frete, o transporte vai demorar mais 5 dias, então daqui a 10 dias as pessoas se programam. Não, então daqui a 10 dias eu vou estar recebendo a minha peça que eu escolhi, que eu queria, que eu senti a intuição, que era o que eu estava precisando. Legal. Mas aí a peça não chega em 10 dias. Às vezes a peça chega em 7, o que é muito bom, né? Chega antes, é legal. Passa pela ansiedade, passa pela vontade de ter. Mas às vezes a peça chega em 15 dias, 20 dias, às vezes mais. E aí começa a gerar uma ansiedade, gera uma frustração, né? Algumas pessoas até se sentem um pouco, talvez até lesadas por isso, porque elas esperavam que eu atendesse aquela necessidade delas com uma presteza, com maior velocidade, alguma coisa assim. Mas não é o que acontece. A minha formação técnica e a minha formação também, a parte universitária, me levam a conhecer, né? Eu trabalhei com vendas também há muito tempo, então me levam a me cobrar, na verdade, um processo mais organizado, mais prático, mais linear, né? A pessoa vai, demonstra interesse, faz a escolha, faz a compra, eu programo a produção da peça, termina a peça, seca a peça, embalo, coloco no correio, passa o tempo de entrega, a pessoa recebe. Só que entra um detalhe nisso tudo, que bagunça com a coisa e bagunça com a minha parte racional também, com a minha necessidade de ordem, de organização. E é alguma coisa que eu, às vezes, quando eu estou lidando comigo mesmo, eu até consigo perceber e entender o que está acontecendo. Mas nem sempre eu consigo passar isso para as pessoas. E aí gera um processo energético que normalmente não é muito bom. Dá um pouquinho de trabalho para alterar isso e às vezes gera um pouquinho de desgaste. A questão é que quando a gente trabalha com energia, as coisas são diferentes. As coisas têm um ritmo, têm um fluir todo particular. Então eu estou pensando em fazer
uma alteração na minha maneira de trabalhar e de produzir os orgonites, que vai ser o seguinte: eu vou ter algumas peças prontas que a pessoa vai querer, eu quero uma pirâmide azul, né? Vou pegar essa aqui como base, eu quero uma pirâmide azul, formato de meia-lua, transparente, legal, eu quero esse produtinho. Eu vou lá, tenho ele, eu entrego para a pessoa. Ok. Então, isso vai atender essa necessidade de processo. Escolha, compra, envio, entrega. Legal. Mas vão surgir alguns casos, e é o que eu tenho trabalhado hoje, de que para a pessoa adquirir essa orgonite, não é simplesmente ela escolher o modelo, eu fabricar, eu enviar e ela receber. Para a pessoa, para alguns casos, para a pessoa ter aquela orgonite, envolve um processo energético muito intenso de produção dela. Envolve uma conexão minha com a pessoa e um trabalhar prévio já da energia que vai promover uma alteração dela no sistema energético dela, na parte psíquica dela, para que quando ela receba a orgonite, ela consiga lidar com aquela energia. Ou seja, há um processo terapêutico em andamento. E quando surge esse processo terapêutico, é que bagunça, né? Tempo de entrega, prazos e modelos e assim por diante. E gera dificuldades na pessoa de entender o que está acontecendo. Eu vou ilustrar agora com uma situação que aconteceu recentemente, e foi assim uma exceção. Tá? Se a pessoa ver o vídeo, ela vai saber. Um cliente um amigo fez um pedido de uma determinada pirâmide. Legal. Até ela chegar até a pessoa chegar no modelo e efetuar a compra, tudo certinho, levou um tempo, levou um período de tempo ali de acomodação de trabalho energético. Fluiu o reiki para a pessoa, né? Foi energia para equilibrar, para a coisa encaminhar. Definiu o modelo, efetuou a compra, entrou aqui na minha sequência de produção, né? Fiz a peça. Legal. Desenformei, estava bonita, coloquei no cantinho ali, deixei ela secando, terminando de secar. Fui lá depois dar uma organizada, olhar, e eu notei no cantinho, numa das faces da pirâmide, uma pequena fissura. Sou muito perfeccionista, sou muito chato com esses detalhes, olhei, não gostei daquilo ali, achei que não ia ficar bom, não é algo que possa ser corrigido. Resolvi fazer uma outra peça. Não falei nada para a pessoa, não disse nada, né? Simplesmente vou fazer outra peça. Faz parte do método de trabalho. Passou um dia, no outro dia deu uma brechinha, eu fiz a peça de novo. Ou seja, já alterou o tempo de entrega. Já perdi 2 dias, já alterou o tempo de entrega. Fiz a nova peça, com todo cuidado, com toda atenção, conexão com a pessoa e tudo. Desinformei. Olhei para uma face da pirâmide, a mesma fissura, do mesmo tamanho, no mesmo local, exatamente igual. Se eu fizesse uma terceira, né? E o que eu faço com as outras 2? O que eu fiz? Entrei em contato com a pessoa, expliquei para ela o que tinha acontecido e ela entendeu perfeitamente. E quis a primeira pirâmide, não quis a segunda. Mas casos como esse são raros. A pessoa quer a peça perfeita e não sai. Na verdade, sai perfeita, né? Mas sai perfeita com as imperfeições dela. A perfeição está na imperfeição da peça. Porque é uma peça artesanal, é uma peça que é mexida, tocada, modelada para lá e para cá, componentes diferentes, momentos diferentes, energias diferentes. Então, saem imperfeições da peça. Esse caso foi uma exceção. Boa parte dos casos, a pessoa reclama, demora para entender e depois que começa a se dar conta do que está acontecendo.
que a orgonite não é uma peça, né? Não é um bonequinho desses aqui que a gente compra, que é feito em escala industrial, que é produzido em série, que são todos iguaizinhos. A orgonite tem um componente energético nela e tem uma ligação energética com a pessoa que está comprando. E isso precisa ser considerado. Então, a falha que surgiu, o problema que deu, é um reflexo de energia, de trabalho de energia. Quando acontece um problema que vai afetar a orgonite, aí eu não vou entregar, não vou falar nada, eu vou fazer uma nova peça e assim por diante. Agora, quando é uma coisa pequena que não afeta nada, mas que visualmente vai aparecer, eu vou conversar com a pessoa e vou tentar explicar, né? Então, o que eu estou pensando em fazer? Eu estou pensando, para poder lidar melhor com isso, dividir esse trabalho. A pessoa que vai querer uma peça personalizada, especialmente feita para ela vai ser esclarecida de antemão, né? Ela vai ser instruída de que o que vai sair é o que ela precisa. Se por acaso rachou, se por acaso houve uma fissura, se por acaso a cor não era exatamente a que ela estava imaginando na cabeça dela, ela vai ter que aceitar. Porque é a parte energética que está envolvida. Então, esta aceitação, na verdade, ela não é uma aceitação de produto, certo? Não é uma aceitação de produto que está comprando, não está comprando, que está... a cabeça tem aquela ideia, aquela perfeição toda, tá? O que está acontecendo é um trabalho energético que a pessoa está se submetendo, e que ela está se beneficiando. Ela vai se beneficiar. É o que ela precisa, na verdade. Então, essa peça especial, ela implica em uma alteração de consciência, uma alteração de percepção, para que a pessoa possa incluir isto na vida dela, né? Que a pessoa possa considerar essa possibilidade. Não é só uma peça perfeita, bonita, apresentável, que as pessoas falam, ah, meu Deus, que lindo, que fantástico. Não, é uma peça que lida com energia e é uma peça que está ligada à pessoa que pediu aquilo. Então, se iniciou um processo terapêutico entre eu e a pessoa e a orgonite intermediando. Quando eu estou trabalhando com as orgonites, tanto no momento de fabricação, quanto no momento que estou conversando com as pessoas, trocando ideias e tirando as dúvidas, está fluindo o reiki para a pessoa. Já é um processo terapêutico. As questões são abordadas, as energias são trabalhadas e a pessoa está se beneficiando, a pessoa precisa procurar aquilo. Mas a mente vai interferir no processo. E a mente vai querer que isso ocorra, né, como se estivesse comprando um bonequinho. Mas não é. Tchau. Pareceu demais por hoje. Mas não é isso. É um processo diferente. É um processo mais sensível. E as pessoas precisam aprender a desenvolver essa percepção. Falar sobre isso, comentar sobre isso, ponderar, é um pouco complicado, né? Porque a minha própria mente interfere no processo. O caso que eu citei, que eu fiz uma nova pirâmide por causa de uma pequena fissura. O correto seria eu ter conversado com a pessoa, explicado para ela, e no caso, como essa pessoa aceitou tranquilamente, estava resolvido, não se perderia tempo com isso. Ela já estaria recebendo o produto. Mas, para a minha mente também é difícil, né? Eu tenho a ideia de que a pessoa pediu, eu tenho tempo de produção, eu vou ter que entregar e vai chegar até ela. Ocorrem casos e casos que isso não flui dessa forma. E aí a minha cabeça começa a me cobrar, eu começo a me cobrar, e entro também num processo meio neurótico às vezes. Não dura muito, mas chega a aflorar um pouquinho.
Então, eu estou pensando em modificar esse processo de venda das orgonites, né? E de encaminhar essa opção de uma maneira diferente, esclarecer as pessoas para que elas escolham o que elas querem, né? Ou pegam algo que está pronto, que está definido ali, que é aquele modelinho pronto, que vai funcionar, porque a pessoa precisa, vai gerar energia da mesma forma, sem problema algum, mas que esse vínculo energético, esse trabalho energético, ele é diferente. Tá? Esse processo terapêutico é uma coisa diferente. Então a pessoa vai poder escolher ou um ou outro. E eu também vou acabar nesse processo me sentindo um pouco melhor, né? Quando a gente frustra algumas expectativas. Um outro caso também interessante de ser mencionado, uma pessoa que me fez um pedido, eu devo estar levando 2 meses para entregar para ela. 2 meses. É uma pessoa que trabalha com a parte energética, então ela tem uma boa percepção disso, mas eu, com certeza, ela deve estar achando estranho a demora e talvez o meu silêncio às vezes, né? E esse tempo que está levando para que a peça chegue até ela. São questões energéticas envolvidas, são situações que estão se resolvendo, bloqueios que estão sendo dissolvidos, purificações, né, no sistema energético da pessoa que estão sendo alterados, para que quando ela receba, ela esteja apta a lidar com aquela energia, para que isso não seja uma coisa impactante, que a pessoa acaba gerando até um certo sofrimento, né, uma certa incomodação de ter alguma coisa e não se afinizar com aquilo. Então, isso é um exemplo de uma situação. Daqui a pouco ela está recebendo, já está no correio. Nem avisei ainda, tenho que avisar. Bom, acho que era isso, pessoal. Esse esclarecimento, né, de que tem mais coisas envolvidas. Durante o tempo de espera da peça, eu recomendo que as pessoas se observem mais. Aproveitem para se observar mais, porque há energia fluindo, há um processo envolvido. Então, aproveitem esse momento da espera para perceber algumas coisas, algumas mudanças. Né? Preciso esclarecer isso mais, às vezes, para as pessoas, preciso esclarecer um pouco mais. E tenho também casos, relatos muito interessantes de pessoas que já receberam a orgonite, né, a peça que elas escolheram, de uma forma energética, né, de uma forma etérica, assim, por assim dizer. Né? A pessoa já se conectou com a pirâmide que ela pediu, por exemplo, e já está energeticamente ligado, já recebendo os benefícios. Às vezes a peça nem foi produzida, mas nessa parte energética ela já está se formando e a pessoa já está recebendo. Né? Alguns casos que eu lembro aqui são muito intensos, a parte energética do corpo, assim, eu percebo, né? Só de lembrar das situações. Então, tem esses detalhes também que são muito interessantes, são muito bonitos da gente receber essa informação e nos deixam felizes também, né? Porque a pessoa está percebendo o processo, está vivenciando, está aproveitando aqui de uma maneira muito boa. Certo? Então era isso. Não é chororó, porque eu atraso os pedidos, não é reclamação, não é detalhe assim, eu enrolado, eu estou enrolado. Não é uma desculpa esfarrapada sobre o prazo da entrega, o tempo de produção das peças. É realmente esse envolvimento energético que ocorre. Ok? Obrigado a todos.